Sejam muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band TV neste sábado de carnaval, dia 1º de março. Estamos começando o nosso Band Entrevista todo sábado, na parte da manhã, aqui na programação da Band TV. Você encontra o nosso Band Entrevista. A programação começa às 9 da manhã com Alejandro Malo Entre Amigos, depois vem o nosso César Bresolim com o Band Motores, Regina Lima às 10h30 com o Band Mulher e às 11h30 fechando a programação local da Band RS, o nosso Band Entrevista, sempre recebendo aqueles que fazem a diferença na sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil, passam pelo nosso Band Entrevista. Te convidando também para acompanhar o nosso YouTube, Band RS. Lá tem todas as playlists de toda a programação da Band TV, da Rádio Bandeirantes, da Band News FM, todas as playlists e os mais de 100 convidados que já passaram aqui pelo nosso Band Entrevista. Também te convido a me acompanhar na Rádio Bandeirantes, FM 94,9, com o Manhã Bandeirantes, de segunda a sexta às 10h30 da manhã comigo e com a Regina Lima, e à noite os 60 minutos, sempre às 8 da noite, com exceção dos dias onde nós temos jornadas esportivas com a dupla Grenal, aí não temos os 60 minutos, mas no restante dos dias você tem esse programa que é um bate-papo, uma entrevista, e nas segundas-feiras sempre o nosso 60 minutos debate, reunindo temas polêmicos, sendo comentados, discutidos por aqueles que são a favor ou contra, concordam ou não concordam, enfim, vale a pena você acompanhar os 60 minutos na Rádio Bandeirantes. Meu convidado de hoje, um querido amigo, ex-presidente da FAMURS, secretário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Itaquari por 2 mandatos, meu amigo Maneco Hassen. Maneco, muito obrigado pela presença, uma honra te receber aqui. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiano, é um prazer estar aqui junto contigo, com toda a tua audiência, poder falar um pouquinho sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. Justamente num sábado de carnaval, depois a gente vai falar a tua ligação com o carnaval. É verdade. Porque tem ligação também, né? É. Maneco, para a gente começar, vamos falar um pouquinho do Maneco Hassen, né? Eu lhe conheci prefeito de Itaquari, depois presidente da FAMURS. Como é que foi essa experiência, o que ela representou para essa preparação para esse cargo hoje tão importante, que veio um cargo que foi criado em função de tudo que aconteceu em maio do ano passado. O senhor estava em Brasília, junto ao Ministério das Comunicações, mas veio com essa missão de ser o secretário da Reconstrução aqui no nosso estado. Vamos falar um pouquinho dessa história, como é que o Maneco chega até aí? Pois é, Fabiano, tu sabe que as tarefas aparecem e eu não poderia nem imaginar que ia estar num local como este e num momento tão importante do nosso estado, né? Mas antes, da mesma forma aconteceu na FAMURS, porque eu fui prefeito de Itaquari, tive a honra de ser prefeito da minha cidade, né, 2013 até 2020, e o meu partido tinha o direito à presidência da FAMURS no ano de 2020. E, portanto, eu fui escolhido pelo partido para assumir a presidência da FAMURS já um ano antes, me tornei vice-presidente do prefeito do PDT, Dudu Freire, lá naquela oportunidade de Palmeiras das Missões. E aí, bom, já fui vice-presidente dele e no meio dessa trajetória, em 2019 ali, estoura a pandemia. Algo que a gente também não imaginava, né? Eu me lembro que nós fazíamos programas à noite e sempre o presidente lá, né, na cidade dele ou na sala dele, atendendo, falando daquilo que se precisava no momento para o Estado, na verdade uma pandemia mundial, mas como nós estávamos trabalhando, eu até brincava, puxa, chegou a sua vez com uma pandemia para administrar. Né? Exatamente, né? Então eu acabo assumindo a FAMURS uns meses antes, né, junto com o Dudu ali, a gente montou um grupo de trabalho, enfim, né? Mas aí peguei a presidência da FAMURS, que seria algo extremamente positivo, no sentido, né, de trabalhar as questões do municipalismo mas de maneira positiva, eventos, palestras, etc. E acabei ficando ali um ano e um pouquinho, a gente não fez nenhuma reunião presencial, muito menos eventos, enfim, e só tratando das questões da pandemia e toda a dificuldade que a população gaúcha conhece bem, né? Então, já foi uma experiência muito pesada, obviamente amadureci, aprendi, mas algo muito pesado, muito difícil, né? Num momento como aquele, tu conseguir que 497 prefeitos e prefeitas de todos os partidos, com pensamentos diferentes, com realidades diferentes nas suas cidades, cidade pequena, média, grande, uns querendo fechar mais, uns abrir mais, uns fazer assim, outros fazer assado, e a gente tentando se equilibrar, né, naquilo tudo, com uma dificuldade enorme junto ao governo federal, que não tratou da pandemia, e aqui no governo do estado também, com dificuldades, porque aquele sistema bolado pelo governador acabou se esvaindo das bandeiras, né, no decorrer.
e os municípios tendo que atacar na ponta e entregar as coisas para as pessoas, realizar, né, e dar satisfação para a população. Foi muito difícil, muito pesado. Bom, aí a partir dali, depois quando o ministro Pimenta me convida para ir para Brasília, também já foi um desafio enorme, porque eu chego em Brasília, lá na SECOM, também não imaginava que ia ser num cargo tão importante poder, junto com o ministro Pimenta, ajudar em tantas coisas, né, junto ao governo federal, junto à presidência da República, né, enfim, ao centro do governo. E aí, bom, aí vem a tragédia aqui no estado, pega todos nós de surpresa, né? E quando o Pimenta me liga, eu estava no Rio Grande do Sul, para mim ia Santa Maria, que o presidente Lula ia lá, eu já não consegui chegar em Santa Maria. De Taquari até Santa Maria eu já não consegui chegar. E depois levei 8 horas para chegar em Porto Alegre, porque a maioria das estradas já estava interrompida também, né? E quando eu chego em Porto Alegre, o ministro Pimenta já estava aqui 3 dias depois, e aí ele me diz, olha, nós vamos criar um ministério, eu vou vir para cá, e tu tem que vir junto comigo para ser o meu braço direito aqui. Aquilo me pega, obviamente, de surpresa, mas é o tipo de tarefa que tu não tem como negar nunca, né? Primeiro, não pode negar para o teu estado, para o momento que tu vive, e segundo, não pode negar para a pessoa que é acima de ti, que eu tenho um carinho enorme, que me levou para Brasília, confiou em mim, né? E bom, e aí a partir de maio para cá, minha vida é só enchente, né? De maio até setembro, mais ou menos, nós trabalhamos todos os 7 dias da semana, sem nenhuma folga, sem nenhum feriado, sem ter hora para iniciar e sem ter hora para acabar. Né? Tanto naquele primeiro momento ali de salvamento, ajuda humanitária, etc. E depois, no início da reconstrução. Né? Então, até setembro foi 7 dias por semana, direto, a gente trabalhando. E eu acho que os resultados começam a aparecer da participação do governo federal nos investimentos do Rio Grande do Sul. Né? São mais de 80 bilhões que já estão no estado, recurso que ajudou o Rio Grande do Sul muito a se recuperar no ano de 2024 economicamente. O Rio Grande do Sul cresceu mais que todos os estados do país, gerou mais emprego que todos os estados do país, arrecadou de ICMS mais do que o previsto antes da enchente e muito pelos bilhões que o governo federal colocou aqui no estado, que injetou na economia e fez a economia girar e as coisas acontecerem. E agora nós estamos nesse desafio, especialmente da moradia e das obras dos diques aqui da região metropolitana, que são 2 grandes tarefas que a reconstrução do Rio Grande do Sul precisa e nós estamos executando. Eu já quero entrar nessa questão do status nesse momento, qual é o foco nesse momento, mas eu gostaria de antes voltar um pouquinho, até para lhe questionar o que é mais difícil. Ser prefeito é aquela história mesmo que se diz que é o mais difícil, porque o cidadão vai na sua casa ali cobrar o esgoto que não tem, a luz que queimou, enfim, é por aí. Realmente, até o slogan, né, da própria Federação das Associações de Municípios do Estado do Rio Grande do Sul fala que no município é que tudo acontece e é a realidade. É difícil ser prefeito, Marco? É difícil, mas tem algumas coisas que eu acho que facilitam. A primeira é tu fazer com vontade, com carinho, com amor. Eu fiz, né? Era um sonho, realizei e realizei bem, né? Segundo, montar uma boa equipe. Tu tem que ter contigo pessoas que, além de encampar aquele projeto, aquela ideia contigo, tem que ter preparo técnico para poder te ajudar a fazer as coisas acontecer. Isso é muito importante, né? Muito. O profissional técnico junto à prefeitura. Que, na minha opinião, tem que juntar, ele tem que ser técnico político. Ele também tem que ter aquele desejo das coisas acontecer, tem que ter o compromisso com o prefeito dele, com a população, né? Porque o Poder Executivo é assim, ele é vinculado a uma eleição em seguida. E isso não está abstraído daquilo que tu está fazendo. Não tem como deixar alheio a isso. Tu faz, né, prefeito, governador, presidente, tu faz e também tu está pensando na próxima eleição. Quem disser que não é hipócrita. Né? Então eu acho que as duas coisas têm que andar junto. E eu acho que lá em Taquari a gente conseguiu fazer isso. Montar uma boa equipe com inúmeras pessoas muito qualificadas e engajadas no projeto. E aí os resultados surgiram, a gente transformou a cidade, né? Graças a Deus, hoje sou reconhecido em qualquer lugar do Rio Grande do Sul pelo trabalho que a gente fez em Taquari e que, obviamente, aprendi muito e me viabilizou ganhar a confiança do ministro Pimenta para ele me levar para Brasília e eu poder estar aqui hoje, né, na frente dessa tarefa que não há dúvida que é a mais importante da minha vida, talvez não vá surgir outra tão importante que nem essa, de poder estar à frente dos trabalhos do governo federal, né, no pior momento do Rio Grande do Sul. O senhor é formado em Direito, Sou formado em Direito, técnico em né? Contabilidade e formado em Direito. E o quanto isso também ajuda? Muito. A gente falava há pouco de um trabalho técnico, muito. Isso também contribui muito nas administrações. Contribui muito, tanto a formação básica, né, eu sou técnico em Contabilidade, então o básico eu ainda me lembro e compreendo bem, e, obviamente, a formação jurídica também, né? Ela ajuda muito no dia a dia da prefeitura e aqui no governo, porque tu agrega o teu conhecimento com as outras pessoas que estão contigo e tu pode fazer o debate, pode discutir e nem sempre só ir atrás daquele primeiro que te deu a opinião, né?
E aí tu consegue ir construindo alternativas e saídas para aqueles problemas mais difíceis, né, que tu está enfrentando. Então ajuda muito, não há dúvida. Eu não estou dizendo que com isso quem não tenha não possa ser. Pelo contrário, porque tem muita gente que não estuda, mas é muito inteligente. E que conhece e que tem sensibilidade. O presidente Lula é um. Né? Uma pessoa que não teve formação, né, acadêmica, mas é um ser inteligente acima da média e que enxerga as coisas. Né? E tem muita gente que tem formação acadêmica e acaba não conhecendo a vida real da população e não consegue buscar soluções para os problemas. Né? Mas ajuda bastante. O que eu sempre digo é que o mandatário, né, o máximo, lá, o governador, o presidente, o prefeito, ele não tem obrigação de saber tudo, mas sim estar cercado de pessoas que entendam cada uma das suas passas, das suas peculiaridades, porque administrar uma cidade, um estado, um país é um compromisso enorme. Então tem que ter as pessoas que entendem e esse talvez seja o grande segredo dentro da gestão pública. Né? Não tenho dúvida. Saber montar equipes, gerenciar as equipes, né? E não é diferente nas grandes empresas. Quando tu tem uma empresa a partir de 30, 40, 50 funcionários, tu já não sabe mais tudo o que acontece. Exato. Então, portanto, tem que saber montar equipe, gerenciar e controlar. Né? E acho que numa prefeitura, no governo do estado e no país não é diferente. Né? Saber montar equipe, organizar o planejamento, saber gerenciar aquela equipe, né? Fazer as cobranças, fazer o monitoramento das tarefas, das atividades e do plano que tu traçou. Eu acho que isso é um papel fundamental. E, obviamente, organizar isso no tempo também. Né? O prefeito, o governador, quando assume, já sabe, são 4 anos, pelo menos. Né? Bom, então nós temos que trabalhar. O que a gente quer enxergar, qual é a foto do final, né? E às vezes isso eu vejo que alguns falta, né, essa visão de que é 4 anos, não é só a semana seguinte e nem só no ano da eleição. Agora, secretário, o senhor talvez tenha sido um daqueles que viu muita coisa em termos de enchente, desde o início da enchente, o senhor mesmo disse que já foi chamado para Santa Maria, enfim, andou esse estado inteiro, principalmente nos locais nos quais nós tivemos esses danos todos. Qual foi a cena que o senhor lembra que, bom, essa aqui eu vou guardar, que vai ser aquela que vai nortear os meus caminhos, ou seja, onde o senhor viu uma destruição maior, uma necessidade maior de ajuda? Tive várias cenas, Fabiano. Né? Primeiro, só me lembrar que naquela enchente do Vale do Taquari, em setembro de 2023, é a minha região, né? Eu já fiquei ali 60 dias, governo federal, ali parece que estava fazendo um embrião já do que depois virou o ministério. Eu ia falar isso, ali a gente já montou uma pequena equipe e ficou dando suporte aos municípios por 60 dias em setembro de 2023 ali no Vale do Taquari. E talvez até por isso, pela repetição, e por ter sido agora em maio muito mais grave, talvez a cena que mais me marcou foi em Cruzeiro do Sul, onde inclusive depois a gente levou o presidente Lula lá, que é num bairro onde 650 casas foram completamente destruídas. E quando eu digo completamente, é completamente mesmo. As famílias não conseguiram identificar aonde era o terreno delas. Meu Deus. Porque tu não diferenciava mais o que era rua e o que era terreno, porque do jeito que ficou aquele emparelhou de entulho, não ficou uma árvore em pé para poder te localizar. Não, aquela árvore era perto da minha casa. E aí são 600... E ali faleceu pessoas também, né? A água ali também faleceu, gente. Esse conjunto, se tu chegar ali e começar a ouvir das pessoas, né? Aí tu soma a destruição com as histórias, né? Das pessoas, enfim, não sobrou nada. Não sobrou, não é só o patrimônio físico da casa, do carro, enfim, dos móveis, né? Naquela casa está a história das pessoas, é a foto, é aquela cartinha do neto, sei lá, que tu guarda, o teu caderno da escola, que todos nós, eu tenho, tu deve ter, claro. A gente tem aquelas coisinhas que tu guarda, que tá lá contigo há 40 anos, que tu nunca olha, mas tá lá. Tá lá guardadinho. Depois tu vai mostrar pros netos, pros filhos, enfim, né? E essas pessoas perderam isso tudo. Né? Então acho que ali em Cruzeiro do Sul foi um dos momentos mais marcantes para mim, né? Minha região, a área destruída. Mas foi imagens, assim, tem de tudo quanto é história na enchente, né? São coisas inacreditáveis que talvez se a gente contar daqui a 10 anos, para quem não viveu, as pessoas não vão acreditar. E todas as histórias que a gente contar também não são suficientes para dimensionar o tamanho da tragédia. Né? Tem muita história que a gente nem ficou sabendo. Muitas. E o que eu acredito foi um acerto foi justamente colocar gaúchos, não que outros de outros estados não tivessem a mesma solidariedade, mas gaúchos para estarem aqui vendo isso. Né? Eu imagino, óbvio que o sofrimento era muito grande, mas ao mesmo tempo a vontade de ver o estado reerguido também ela acaba sendo dobrada ou triplicada por sermos gaúchos, os senhores sem gaúchos. Dúvida. Né? E eu acho que o presidente Lula, quando traz o ministro Pimenta para cá, tomou a decisão acertada também. Né? E o Pimenta é gaúcho, eu sou gaúcho, e a gente montou uma equipe ali, né? E isso também facilitou o diálogo com o governo do estado, com os municípios, com a sociedade civil organizada, né? Porque, enfim, conhece o prefeito, conhece a cidade,
acho que foi muito acertada a decisão de criar o Ministério e botar o Ministro Pimenta na frente. O senhor, se não conhecia todos, conhecia quase todos os prefeitos? Todos, conhecia todos. Né? E o Pimenta também. E, inclusive, o período que o ministro Pimenta passou aqui, de maio a setembro, em que ele se afastou de Brasília, então acho que estou dizendo isso aqui pela primeira vez, eu não tenho dúvidas que acabou, infelizmente, colaborando para depois ele sair do ministério, porque ele ficou esse período aqui cuidando do Rio Grande do Sul. Né? E trouxe parte da equipe dele de lá, eu inclusive, né, da SECOM para cá, que, claro, o trabalho lá ficou prejudicado. Né? E ele aqui teve uma dedicação total, né? Como eu disse, foram 7 dias por semana, sem ter hora para iniciar e sem ter hora para acabar todos os dias. Né? Porque, enfim, o momento exigia e mesmo assim a gente não deu conta de tudo. Né? Então acho que eu acho que o governo federal acertou, né, em como tratou, né, a tragédia do Rio Grande do Sul, seja no apoio financeiro, mas também no apoio de estrutura dos outros ministérios, das Forças Armadas, né, botou todo o peso. O presidente Lula esteve aqui 5 vezes. Né, não teve momento na história que um governo colocou tanto dinheiro, que esteve tanto presente aqui, como o governo federal agora, nessa tragédia aqui no Rio Grande do Sul. Para secretário, o senhor vê um ponto final? Assim, bom, eu sei que até lá, tal dia, ou pelo menos quando tudo isso tiver acontecido, a secretaria cumpriu o seu papel ou é um trabalho que vai ficar ainda por muitos anos? Não, eu vejo o ponto final, sim. Né? E ele está perto, ainda bem. Porque o que resta agora? Basicamente, as obras de moradia, que são complexas, difíceis. Nessa semana, inclusive, né? O senhor anunciou 270? Não, em Porto Alegre nós chegamos a 500 e até ontem, véspera de Carnaval, nós estamos quase chegando a 1.000. Então, na semana que vem chega a 1.000. Mas agora, nessa semana, foram mais 200, né? Sim, isso mesmo. Né? Então, a moradia é um desafio enorme, a gente deve chegar a 20.000 moradias necessárias para quem tem direito no programa aqui no Estado. As obras de proteção aos diques são um desafio enorme, são 6,5 bilhões de reais que já estão na conta, mas são projetos, obras muito grandes, né? De diques, Eldorado, Arroio Feijó, Canoas, Novo Hamburgo, enfim, toda a região metropolitana. E nós temos também, junto aos municípios, milhares de obras. Só pontes, Fabiano, para ter uma ideia, só pontes. São 330 que o governo federal autorizou até ontem. Deu dinheiro para os municípios licitar e reconstruir 330 pontes, pequenas, médias e grandes. Então, ou seja, foi muita destruição. E ainda tem outras em análise, né? E a gente agora tem que acompanhar essas obras e ajudar os municípios a executar elas. Tanto que agora, dia 17 de março, nós estamos reunindo pela segunda vez ali na nossa secretaria os municípios que mais receberam recursos para ajudar eles a acelerar esse processo. O ano passado foi um ano de eleição, depois teve troca, na maioria dos municípios trocou a gestão, e a gente sabe que isso acaba atrapalhando, atrasando os processos, né? Então a gente também está com essa tarefa de ajudar os municípios para acelerar essas obras, para elas acontecerem, as escolas novas que tem que construir, os postos de saúde, né? O dinheiro está todo aí, mas agora elas têm que sair do papel e ir para a realidade. Maneco Hassen, secretário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, meu convidado de hoje aqui do nosso Band Entrevista. Bom, hoje é sábado de Carnaval, nós temos aí um material preparado, porque o secretário também é carnavalesco, é homem do samba, e eu tenho aí os meus, me fugiu o termo agora, eu ia falar os informantes, me disse aqui o Chiclé, que viu o senhor, inclusive, fazendo um som aqui. O homem também é carnavalesco. Tem aí, solta pra gente, Chiclé, por favor. E com ele nós vamos pro intervalo, vamos acompanhar aqui o Maneco, nesse lado músico também, Maneco, tem isso? Olha aí, ó. Olha lá. Olha aí que maravilha. No pandeiro, hein? Olha aí que maravilha. Olha aí no surdo. Olha aí, ó. Poxa. Que maravilha. Sendo Ano Novo, tocando com a Sambari, uma baita banda de Novo Hamburgo. Uma festa de Ano Novo. Olha aí, ó. E o secretário focado ali, olha aí, ó. Que beleza. Olha aí, Maneco Hassen, nosso secretário da Reconstrução, o homem é bom também na música, olha aí, senhores. Depois eu quero saber, na volta do último bloco, também da experiência do secretário Maneco na Imperadores do Samba, que isso aconteceu também. Intervalo e a gente já volta com mais Band Entrevista aqui na Band TV.
Voltamos com o nosso Band Entrevista aqui na tela da Band. Todo sábado pela manhã tem Band Entrevista. Aqueles que fazem a diferença na sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil passam aqui pelo Band Entrevista. Meu convidado de hoje, secretário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, ex-presidente da FAMURS, ex-prefeito de Taquari, meu amigo Maneco Hassen, que nas horas vagas também é o homem do carnaval, o homem do samba. Como é que foi a história do Imperadores do Samba, Maneco? Foi interessante. Na verdade, eu nasci no meio do carnaval lá em Taquari, né? O carnaval de Taquari é famoso. E nasci dentro do Batuta Siderurgia, da escola de samba lá de Taquari. Desfilei desde que eu me conheço por gente, sempre desfilei. Depois fui para a bateria. Depois me tornei mestre de bateria lá em Taquari do Batuta. Depois o Batuta uns anos não desfilou. Fui mestre de bateria do Irmãos da OPA. Fui campeão regional pelo Irmãos da OPA, mais de uma vez, inclusive, né? E depois desfilei aqui na bateria do Imperadores também. Né? Que maravilha. Que foi um orgulho para mim, né? O pessoal tá vendo de novo aí. Na bateria do Imperadores. Tive banda de pagode já também, até os 22 anos de idade. Qual era o nome da banda? A Ponto Final. Ponto Final. Ponto Final e depois a Sem Privilégio. Sem Privilégio. Sem Privilégio é bem nome de banda de pagode. Ainda bem que naquela época não tinha internet, né? É verdade. Ainda bem que não tinha. Mas é algo que eu gosto muito. Claro, a política acaba tirando da gente o tempo, acaba tirando, né, a possibilidade de a gente fazer um monte de coisa que gosta. E a música foi uma das coisas que eu acabei praticamente parando por causa da política. Depois, né, concorri, virei prefeito, enfim. Mas sempre que posso e que aparece a oportunidade, a gente brinca um pouquinho, né? Que legal. Me dá muita alegria tocar, enfim, me deixa muito feliz quando eu posso sentar e confraternizar assim numa banda, na música, é muito legal. Sou baterista também, né? Baterista também? Também. Que espetáculo. Aí, então o pessoal está vendo esse outro lado aí do secretário Maneco Hassen. Obrigado, Chiclé. Secretário, qual é o status agora? Então, agora é quase na reta final desse trabalho da Secretaria de Reconstrução e o senhor almeja retorna para Brasília em outra função ou o senhor ainda não sabe o que vai acontecer? Aí só o presidente Lula e o ministro Pimenta é que sabe o que vai acontecer, né? Porque a secretaria ela estava prevista até dezembro e aí a gente avaliou que tinha que continuar porque, enfim, ainda estava moradia e tal, ainda com dificuldade, e ela agora tem um prazo até maio. Então, ali em maio, a gente vai, né, lá na Casa Civil do Governo, avaliar a necessidade de permanência ou não. Na minha opinião, e quero crer que lá em maio não precise mais. Que a gente chegue até lá com todas as questões da moradia resolvidas, o que não significa elas prontas, mas pelo menos as obras daquelas que têm que ser construídas iniciadas e o compra assistida finalizado. E a gente enxergando, então, o mapa de moradia do Rio Grande do Sul e as coisas acontecendo. Da mesma forma, eu espero que até maio os municípios também já tenham começado todas as obras que a gente já autorizou, seja de ponte, escola, creche, enfim, todas as reconstruções que são com recursos federais que ultrapassam 2 bilhões de reais. E a gente quer que os municípios já tenham começado isso. E também as obras de proteção que o dinheiro já está na conta e o governo do estado agora precisa, então, atualizar os projetos, né, pela nova cota de enchente, os projetos eram na cota anterior, e a gente também está junto ali para poder viabilizar as licitações e que essas obras possam começar, quem sabe, até o final deste ano. Essas 3 grandes tarefas realizadas, as demais a gente consegue acompanhar lá de Brasília, não há necessidade mais de permanecer aqui fisicamente. Mas essa é uma decisão que nós vamos tomar em maio. E aí, bom, a partir desta decisão é que também, junto com, né, a equipe do governo, é que eu vou decidir o meu futuro. A única dúvida que eu não tenho é que eu quero continuar trabalhando, né, naquilo que acho que faço bem, me satisfaz e que eu posso colaborar com o futuro do nosso estado, que nesse momento é junto ao governo federal. Secretário, tem algum planejamento em relação à questão do desassoreamento, que se fala muito, principalmente para o Rio Guaíba, né, para o Lago, Rio Guaíba, enfim, que criaram-se aquelas ilhas ali em função de todos os dejetos que acabaram vindo, né, do norte do estado, enfim, os rios todos desembocam no Rio Guaíba, aqui no Lago Guaíba para chegar até o oceano. Existe algo por vir em relação ao desassoreamento? Primeiro, né, o governo do estado já está conveniando com os municípios e fazendo em alguns municípios desassoreamento, especialmente nos arroios, enfim, com dinheiro federal, né, o dinheiro que veio para o fundo, aquele de suspensão da dívida, e um dos gastos do governo, dos investimentos do governo do estado, está sendo, então, nessas obras de desassoreamento pelo estado. Nós montamos um grupo de trabalho também, governo federal e governo do estado, para que nesses desassoreamentos maiores não dê sobreposição de função, porque nós estávamos com o DENIT, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, fazendo, e nós estávamos com o governo do estado também fazendo. Então, a gente está juntando para repartir as tarefas, vamos dizer assim, né? E ver quem faz o quê para evitar. Então, ou seja, isso está em andamento, está andando, né? E está acontecendo já nos municípios, convênio do governo do estado com os municípios, com recurso federal, e nós estamos agora tratando neste grupo para que a gente consiga fazer, né, não só no Guaíba, mas também nos leitos dos principais rios do estado.
Muito bem. Maneco Hassen, secretário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, meu convidado de hoje aqui no nosso Band Entrevista. Secretário, a gente tem mais um minuto e meio para fechar. Como é que o senhor vê esse desenrolar do final do governo Lula? Pelo menos a gente não sabe se será candidato, enfim. Mas como o senhor vislumbra esses um pouco mais de um ano e meio que tem pela frente do governo do qual o senhor faz parte? Primeiro, Fabiano, acho que o governo a gente avalia ele no fim. Tá? Toda avaliação no início, no meio do governo, ela está sujeita a gente mudar de opinião, porque é no fim que a gente diz se foi bom ou se foi ruim. Tá? E eu acho que o governo do presidente Lula está neste momento nessa segunda etapa, segundo tempo, em que se planejou muito, em que se anunciou bastante coisa, já se realizou muito, não há dúvida nenhuma, né? A economia do país está melhor do que era, os programas voltaram, né? O Brasil está em pleno emprego, enfim, vários números e ações positivas. Mas a tendência e o trabalho é para que isso melhore cada vez mais nesses últimos 2 anos. E se chegue no final do governo com as pessoas enxergando cada vez mais as coisas positivas que o governo fez, não só na economia e na geração de emprego, mas também no dia a dia das pessoas, como aqui no Rio Grande do Sul. Né? As pessoas dizem que o governo federal não ajudou nada na enchente o ano passado. Né? Diziam. E a gente dizia, não, já veio tantos bilhões. Não, mas onde que eu não enxergo? Bom, agora ela vai começar a enxergar, porque as casas começam a aparecer, as pontes começam a aparecer, enfim, as coisas começam a ficar mais claras. No governo federal também vai ser assim, no país todo, e já está sendo. Então eu confio muito no presidente Lula, o governo está caminhando bem e vai melhorar ainda mais até o final, e eu tenho certeza que a população, conforme vai chegando para o fim, vai enxergando mais as coisas que o governo vai realizando. Maneco, muito obrigado pela presença, volte sempre, uma honra te receber sempre aqui no nosso Band Entrevista, aqui na tela da Band. Maneco Hassen, secretário da Reconstrução aqui no Rio Grande do Sul, meu convidado de hoje aqui do Band Entrevista, e quem sabe, ele fez um grande trabalho como presidente da FAMURS, também como ex-prefeito de Taquari por 2 mandatos e que segue trabalhando em prol aí do nosso estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, muito obrigado, secretário. Eu que agradeço, Fabiano. Grande abraço. Fique com a programação da Band e eu te espero também na Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta às 10h30 da manhã com o Manhã Bandeirantes, ao lado da Regina Lima, e também com os 60 minutos à noite. Obrigado a toda a nossa equipe técnica, Eduardo Chiclé, Glademir Menezes, Carlos Tiro, poeta das lentes, o Jean Grellert na edição, a Claudinha também, o Rico, toda a nossa turma trabalhando para fazer um grande programa. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Fiquem com Deus, cuidem-se e até a semana que vem aqui na Band. Tchau. Obrigado.